Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja funcionando. Hoje a gente está num programa super especial. Eu já vou avisar para vocês que o Raul, infelizmente, não pôde participar. Ele teve um compromisso urgente que apareceu por lá, mas nós estamos aqui. O Álvaro também não pôde participar. Então vocês precisam me ajudar, tá, gente? Vocês sabem que eu sou péssima com tecnologia. Se der algum problema, vão me avisando. Mas vamos começar. Eu já vou mandar uma boa noite especial, que eu já vi que está aí, para a Vanilda, para a Claudiene, o Wesley, Ilian, muito boa noite, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu, como vocês já sabem, sou a professora Caroline, sou coordenadora do curso de Relações Internacionais, e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui na nossa live com a Zuila. Boa noite, Zuila. Boa noite, professora Caroline, tudo bem? Uma honra estar aqui. Ah, Zuila, eu que agradeço por aceitar o nosso convite, por topar aparecer aí ao vivo para todo mundo, né? Nós estamos por enquanto em 20, mas eu acho que esse número vai subir cada vez mais. Vou aproveitar, o professor André Frota tá lá no chat, gente, me ajudando, qualquer coisa podem escrever para ele também. Vou aproveitar para agradecer ao pessoal da Uninter Geral, a gente está transmitindo essa live lá no Facebook da Uninter também, para todo mundo poder ouvir um pouquinho sobre a profissão de Relações Internacionais. Zuila, vamos começar então. Conta pra gente o primeiro passo. Por que você escolheu o RI? Bom, eu escolhi Relações Internacionais quando eu estava com 14 anos, porque eu sempre tive interesse em outras culturas, em outras línguas, e eu estava em um retiro da igreja, e eu conheci uma menina que falava 6 línguas, e ela fazia Relações Internacionais, e a gente conversou por horas sobre o curso, eu fiquei muito encantada, aí eu falei, não, eu preciso fazer isso, é a minha missão de vida. Que legal, foi mais nova que eu. Eu decidi fazer Relações Internacionais, eu já tinha bem uns 17, 18 aí, ó. Você já tinha certeza bem desde novinha, né, Zuila? Vou dar mais alguns boa noites. A gente tem os nossos amigos, sabe, Zuila? Tem o pessoal que está sempre aqui conosco. Então, o Marco também. Marco, boa noite. Que bom que você está aqui ao vivo. O Marco passou por um período mais difícil. Ele contra o Covid. Demorou um pouquinho para se recuperar, mas agora está aqui ao vivo com a gente. Marco, seja muito bem-vindo de volta às nossas lives. Que ótimo que recuperou. Exatamente. E Zuila, conta pra gente. Bom, então com 14 anos você sabia que você queria fazer relações internacionais, e aí você começou. Bom, vou contar para todo mundo, né? Você não mora aqui no Brasil, você mora nos Estados Unidos. A gente também está transmitindo essa live lá no Facebook da Uninter dos Estados Unidos, né? Aí no Facebook da Uninter dos Estados Unidos. Então você começou o curso aqui no Brasil e se mudou. Como é que foi esse teu processo? Me conta. Isso, eu comecei o curso em Belo Horizonte, né? E aí eu vim para cá por conta de coisas da vida, questões da vida. E quando eu vim, eu falei, não, mas eu preciso continuar meus estudos. E aí eu encontrei o Uninter e para mim foi muito bom, porque como é um curso EAD, quem mora aqui sabe que a vida é muito corrida. Independente se você fazer a mesma coisa que você fazia no Brasil, a vida aqui é realmente muito corrida. Então, para mim foi realmente um alívio ter esse curso EAD, e é um curso de uma qualidade ótima. Para mim é realmente engrandecedor estar estudando no meu tempo, fazendo as provas de sábado quando eu posso. Então, para mim, isso realmente é muito positivo. Ai, que legal. Então você acha que você se adaptou bem a essa modalidade EAD? Foi Com tranquilo? certeza. Foi bem tranquilo, sim. E você chega aí no polo? Você chegou aí no polo algumas vezes? Como é que foi? Como é que é o polo por aí? Eu só fui no polo para fazer as provas. Eu Ah, não sim. cheguei aí no polo antes de me matricular. Uhum. Que legal. E conta pra gente, o que todo mundo por aqui quer ouvir, né? É, como é que foi a sua carreira? Como é que você conseguiu? Onde é que você trabalha? É isso que a gente quer saber, esse mercado. Se você trabalhava em RI aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente da tua carreira.
Então, no Brasil, eu fiz vários estágios na área de relações internacionais, como ajudei imigrantes, né? Não era uma organização, era realmente um serviço pago, onde a gente ajudava os imigrantes a se realocarem no Brasil, ajudava eles a acharem empregos. Também fiz estágios como Business Development, né? Que é como eu olhava os benchmarks da empresa e eu achava novos negócios para a empresa que eu trabalhava, e com isso eu fui crescendo na carreira, mas mais na parte comercial marketing. E aí eu vim aqui para os Estados Unidos, eu também estudei um pouco mais de marketing, cursos online também, hoje eu trabalho como estrategista de marketing aqui para uma empresa que a gente faz a gente monta, a gente revê todo o marketing da empresa. Por exemplo, Popeyes, a gente é um dos nossos maiores clientes, então a gente revê todas as campanhas passadas deles, os benchmarks das empresas, em comparação com a empresa deles, e a gente lança novas campanhas, né? A gente estuda novas estratégias e lança essas novas campanhas, que é uma área também a ser seguida dentro das relações internacionais, que muita gente não sabe, né? Muita gente fica restrita mais ao comércio exterior, mas marketing também é uma parte da área de relações internacionais, principalmente esse marketing internacional. Zúlia, então, o que eu queria te perguntar, assim, se você sentiu que teve diferença quanto ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, se aqui no Brasil você falou que trabalhou muito com comércio internacional, e aí você já consegue trabalhar mais na área de marketing. Então, você sente que tem uma diferença na forma como as pessoas veem a profissão do internacionalista aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos? Com certeza. Na época que eu estava procurando estágio, eu só consegui realmente na área de relações internacionais por conta que eu tinha contatos dentro da faculdade, meus professores, mas as empresas em si não sabiam o que era relações internacionais. Quando eu comecei a trabalhar com comércio, eu não fazia muito da parte internacional no início também, porque eles não entendiam o que era relações internacionais, mas eles precisavam de alguém que quisesse aprender. E aqui não, aqui eles já sabem o que é relações internacionais, eles aceitam, eles entendem e eles já me levam para o lado das relações mesmo. Ah, que legal. Zúila, eu vou aproveitar que teve um comentário da Claudiene, que ela falou assim, que ela acha super legal morar fora, trabalhar com a RI fora, e que ela procura outros destinos, como, por exemplo, ela colocou Macau, Singapura, Madagascar. Me conta, você chegou a pensar em outro destino ou você acha que você estava predestinada a morar nos Estados Unidos? Como é que foi isso? Olha, eu sou suspeita que eu sempre fui fã dos Estados Unidos desde novinha, só escutava música americana, mas eu fui crescendo e eu sempre tive vontade também de morar na África, eu tinha vontade de morar lá para ajudar, eu queria fazer missão mesmo e trabalhar em relações internacionais por lá também, mas é um sonho distante no momento, né? Eu não me vejo nesse momento me realocando para outro país, mas eu acho que é uma infinidade de países legais também para trabalhar, Europa. Nossa, é muito. Só de pensar, eu também tenho vontade de, trabalhar em vários lugares, trabalhar na ONU. Ah, sim. Todos nós. Que internacionalista não teria vontade de trabalhar numa grande organização internacional, né? Mudar um pouco o mundo. Zúila, a Claudine estava contando que ela morou no Oriente Médio já. Que legal, Claudine. Você está aqui todas as lives, a gente não sabia disso. Que bom que você contou agora pra gente. E me conta, eu vou fazer já a pergunta, o professor André Frota fez uma pergunta bem legal ali, mas eu queria te perguntar se você trabalha nessa área que você trabalha, trabalhando com relações internacionais, com pessoas de outras nacionalidades, como é que é por aí? Será que a gente teve uma migração maior aí nos Estados Unidos? O que você sente com relação a isso? Eu trabalho, na verdade, minha empresa que eu trabalho agora é bem pequena, mas tem uma pessoa da Irlanda, né, um colega de trabalho da Irlanda, e eu também trabalhei em uma organização para imigrantes aqui em New York, né, e que eram só para mulheres de outras nacionalidades. Então, que foi uma experiência bem engrandecedora, eu conheci culturas totalmente diferentes da nossa. A gente tinha pessoas da Rússia, a gente tinha pessoas do Oriente Médio, tínhamos chineses, tínhamos todas as diferentes nacionalidades, acho que eram 17 mulheres, e foi realmente uma coisa bem engrandecedora para mim também.
Ah, que legal. Só para te contar, ó, a gente já tem gente aqui, pelo que eu vi, pessoal, me ajudem. Tem um pessoal de Brasília te assistindo, a gente tem gente do Rio de Janeiro, nós temos aqui o Paraná também em peso te assistindo. Que mais que eu vi por aqui? São Paulo também, então aí a gente tem vários estados, muita gente te assistindo, Zuila. Que Olha só, bacana. é legal, né? A abrangência do EAD. O professor André Frota mandou uma pergunta ali que eu achei bem legal. E eu queria te pedir, vou te perguntar aqui para ver se você pode contar um pouquinho para a gente, né? Ele está falando um pouquinho do teu trabalho com marketing aí, se você poderia explicar um pouquinho mais como que você faz essa junção entre marketing e, óbvio que a minha gata passou na frente, como sempre, gente. Os gatinhos participando, tudo bem, ela já foi. Se você pode explicar para a gente, então, como que marketing e relações internacionais pode ser compatibilizados? Sim, então, no trabalho que eu faço, o que a gente faz muito, a gente compara a indústria, né, por exemplo, do Popeyes, que é o mercado alimentício, com outros países que têm empresas também do ramo alimentício, que são grandes competidores, né? A gente também trabalha com um dos nossos clientes, que chama Brain FM, que é uma empresa de você relaxa, você escuta música para relaxar, para focar no trabalho, nos estudos, e a gente, inclusive, começou a lançar a campanha no Brasil. Então, em português, então a gente faz todo esse aparato, né? A gente estuda sobre o mercado, sobre a cultura das empresas, que inclusive eu estudei recentemente isso na Uninter, que a gente estuda sobre a cultura das empresas para levar esse mercado, mesmo que no ramo digital, a gente consegue introduzir, né, em outros países. Então, a gente está agora começando com as campanhas na América do Sul, e já que já está estabilizado aqui nos Estados Unidos. Ai, que legal. Olha só. Sim. Eu vou aproveitar que você falou antes de eu fazer a pergunta. Olha só, Maranhão, Santa Catarina e Acre, Rio Branco. Que legal, bastante. Para o pessoal saber, Zuila, conta pra gente já em quantos estados brasileiros você já morou? Eu nasci no Tocantins, eu morei no Maranhão, morei em Minas e morei em São Paulo. Aí, muito bom, tem representando vários estados, né? Foi em vários lugares. Exatamente. Olha só, eu vou aproveitar. Você acabou de dizer que você viu isso no curso, né? Você acabou de ver numa disciplina. Olha Foi. só, a pergunta do Ilan é a seguinte: quais as suas principais dificuldades durante a sua graduação em Relações Internacionais? O que você sentiu? Olha, no início eu sentia muita dificuldade de economia, vou ser bem sincera, porque eu Tem acho que bastante, né? muita matéria de economia e eu nunca fui muito boa em matemática, então para mim tinha que ter, por exemplo, microeconomia, macroeconomia, e eu ficava meio assim, mas hoje eu gosto, eu inclusive trabalho muito com número, trabalho muito com análise dos números, então me ajudou bastante, mas acho que foi a minha maior dificuldade, assim, questão das outras matérias, eu sempre tive um interesse muito grande, então eu sempre estudei bastante, eu sempre me esforcei para buscar cada vez mais entender, por exemplo, a política de outros países, a história, a geografia, a geopolítica, eu acho bem interessante, por isso que eu amo o curso de Relações Internacionais. Que ótimo! Eu vou aproveitar essa pergunta e vou te fazer. Eu já vou ler os outros comentários, né? Mas eu vou te perguntar, Zuila, como é que está sendo? Bom, você fez um pouco da faculdade no presencial, você veio no EAD, você mora nos Estados Unidos e agora você está fazendo o TCC, né? E o Sim. TCC é aquele monstro, todos os alunos pensam, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Enfim, como é que está sendo essa experiência para você do TCC? Para mim foi uma experiência muito boa. Eu gosto de escrever, então eu gostei muito de fazer o TCC do meu tema. Inclusive, eu recebi um e-mail hoje do meu orientador falando que já tá bom, que eu já posso postar a postagem final, que eu entendo que Olha só, tá parabéns! ótima. Obrigada. Excelente, parabéns! Então, estou bem feliz. Eu acho que a Uninter foi muito clara, né, na plataforma, escreveu tudo direitinho. É meu pai, Hã? meu pai É seu mandando. pai? Você jura? Seu Raimundo, parabéns pela filha. A gente tem muito orgulho dela.
E, é, então, a plataforma da Uninter tem tudo explicado, né? O que você tem que postar em cada etapa, como que você faz o texto. Então, para mim foi muito legal isso. E eu tenho contato com o orientador, mesmo sem nunca nem tê-lo visto, né? Uhum. Que legal, né? Professor Rafael Pons. Isso. É um grande nome nas relações internacionais, que legal. Olha só, o Marco, que está sempre participando aqui com a gente, ele comenta também, olha, Marco, que legal, que desde 99 ele morava fora, ele morou nos Estados Unidos, morou na Itália, em Londres, aí voltou para o Brasil e resolveu agora fazer relações internacionais, e olha que legal, Zuila, ele fez depois, ele emendou ciência política, né? Que legal, né? A gente sempre comenta aqui nas nossas lives que existe sempre essa possibilidade, porque o curso é um curso em conjunto, né? A gente até, antes de entrar na área, a gente estava falando como vocês têm disciplinas de ciência política também, né? A gente tem muita coisa de ciência política. Então, quem quiser, depois de 1 ano e meio, dá para fazer o curso de ciência política, que também vai junto, né? E aí, tem gente, olha só, eu vou contar para você, a gente está aumentando cada vez mais, então já falei, Rio, São Paulo, Acre, Maranhão, nós temos Belém do Pará. A Claudiane está perguntando, cadê o pessoal de Manaus? Gente, cadê o pessoal de Manaus? Tem um monte de gente aqui. Então, a gente está vendo gente de todo o Brasil. A gente ainda não viu. Ai, ó o seu pai, ele tá todo orgulhoso. A gente também tá muito orgulhoso da Zuila. É um grande exemplo para todos os colegas, né? E aí, Zuila, eu vou te fazer mais uma pergunta, então. Eu queria saber de você com relação ao idioma, tá? O que você me conta? Você já falava inglês antes? Você consegue perceber a importância do inglês? O que você acha? Com certeza. Eu já falava inglês antes de migrar para cá, antes de começar a faculdade, eu já falava inglês também. Eu acho que é o mínimo para um estudante de relações internacionais, porque como é um curso muito novo ainda, muita coisa que a gente precisa pesquisar ainda é inglês, até para o TCC mesmo, a minha pesquisa, a maioria foi tudo em inglês. Então, se você não sabe falar, você fica com essa coisa solta. Então, é muito bom ter o inglês, o mínimo. Eu acho que tem que ter outras línguas também. Eu estou devendo nessa, eu preciso aprender novas línguas logo. Espero poder aprender em breve. Você falou que está se dedicando um pouquinho mais ao espanhol também, né? Sim. Estou tentando aprender um pouquinho. Ah, que ótimo. Olha lá, o José Raul tá falando aqui, ó, Fortaleza, chegamos ao Ceará. Olha só que legal, a gente está indo, né? Olha só, a gente tem uma dúvida aqui. O Igor, ele trabalha aqui com a gente na Uninter Notícias, tá? Você poderia falar um pouco do que mudou agora com a pandemia para as relações internacionais? O que você acha que vai ser daqui para frente? Como é que está sendo isso por aí, Zuila? Conta para a gente como é que foi a tua rotina, os teus estudos, como é que você se adaptou nesse novo momento? Então, aqui a pandemia começou no dia 13, a pandemia não, a quarentena começou no dia 13 de março. Eu lembro que foi o último dia que eu trabalhei no meu trabalho e comecei a trabalhar de casa, né? O meu marido, por exemplo, ele trabalha na linha de frente, então ele continua saindo todos os dias, a gente toma todos os cuidados possíveis, mas a quarentena continua. Afetou, né, o meu trabalho, que eu estou trabalhando de casa, estou estudando de casa, não tem mais prova presencial na Uninter também. As pessoas aqui no início, eu vi a cidade bem vazia, agora as pessoas eu acho que estão mais relaxadas, eu começando a sair de novo, o que eu acho que não é muito legal para o momento, né, porque realmente ainda tem o número de mortos, de afetados ainda está muito grande, mas eu acho que vai ser como um novo mundo, assim, depois que realmente for liberado todo mundo, eu acho que todo mundo vai ter um pouco mais de cuidado, não vai ser mais como antes, que todo mundo ficava aglomerado junto, sem nenhum cuidado, espirrando sem pôr a mão e etc. Eu acho que isso vai mudar bastante. E aqui eu acho que o pessoal está respeitando um pouco mais a quarentena do que o pessoal no Brasil. Infelizmente, fico preocupada, mas gostaria que o pessoal respeitasse mais, que é realmente muito triste tudo isso que a gente está vivendo. Isso é mesmo. Me conta, você mora em qual região? Você está numa região bastante afetada pelo Covid? Sim, eu moro em Jersey City, que é tipo
20 minutos de trem para Manhattan. Então, assim, New York, né? Então, assim, é uma região muito afetada. A gente teve membros da família que tiveram coronavírus. A minha chefe, eu acho que teve também. Ela não testou, mas ela ficou muito doente. Então, assim, aqui realmente o negócio não tá legal, não. É, né? Tá bem complicado. Bom, vou fazer mais uma pergunta que veio aqui no nosso chat. Gente, mandem as perguntas, aproveitem que a Zuila está aqui, ela se disponibilizou, ela pode dar dicas para vocês. Já está no final do curso, né, Zuila? Já está para entregar o TCC, as disciplinas você já fez, acho que praticamente todas, né? Isso, eu tô faltando 2 disciplinas só agora. Falta bem pouquinho, falta bem pouquinho. Então, gente, aproveitem para mandar as dúvidas. Olha só, a Claudiene, ela falou o quê? Ela já morou no Catar, no Bahrein, e ela pergunta, nesse período atual, você acredita que existe alguma possibilidade dos brasileiros aí nos Estados Unidos? Eu até queria aproveitar a pergunta da Claudiene, Zuila, e te perguntar, você trabalha com algum brasileiro? Como é que é a inserção de brasileiros? Você tem contato com essa comunidade? O pessoal está conseguindo emprego? Como é que é essa questão por aí? Então, sobre a sua pergunta, professora, eu não trabalho diretamente com brasileiros, mas a empresa, umas empresas que a gente é cliente, que temos como clientes, como o Popeyes, Burger King, etc., eles têm bastante brasileiros, inclusive como diretores, diretores de marketing. A maioria deles moram na Flórida, então eu tenho mais contato virtual com eles, mas aqui tem muito brasileiro, aqui na região que eu moro. Tenho bastante amigos brasileiros aqui. Muitos deles continuam trabalhando de casa, mas tem uns outros que, infelizmente, perderam o emprego devido à pandemia. Infelizmente, está difícil até para os americanos, tem muito americano desempregado também, que está perdendo o emprego nesse período. E sobre a migração para cá, eu acredito que sim, mas eu também acho que será mais difícil. Pelo que eu vejo, assim, pelas políticas de imigração que o Trump está propondo, eu acho que vai ser cada vez mais difícil de migrar para cá do que antigamente, porque mesmo que tenha essa proximidade de Bolsonaro e Trump, eu acho que ele está vendo que a situação no Brasil está meio difícil, está fechando as portas até para viagens e tudo mais, e já mudou até algumas regras dentro do Green Card, então acho que não será tão fácil assim. Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui. O Glaubson, ele fala um pouquinho mais de RI, a atuação nas transnacionais, as empresas transnacionais, né, em relação entre os atores não governamentais nas RI. Zuila, eu quero aproveitar esse comentário e vou te pedir para comentar um pouquinho mais da tua experiência anterior a essa empresa que você está, quando você trabalhava com mulheres, com migrantes, como é que foi essa tua experiência? Será que você pode contar um pouquinho mais da riqueza, né, desse teu momento? Sim, então era uma ajuda, né? Que quando foi assim que eu cheguei aqui, era como se fosse uma ajuda para essas mulheres imigrantes. Então você pode ser voluntária se você já sabe falar o inglês. A maioria delas não tinha um inglês muito bom ainda, então a gente ajudou a fazer o currículo, cartas de recomendação, que aqui é muito importante. Aqui também tem um fator muito legal que eu acho que no Brasil deveria ser mais valorizado, é que trabalho voluntário vale como experiência de trabalho. Então, para ajudar, isso foi muito legal. Elas entraram em vários trabalhos voluntários, então com certeza conseguiram um emprego rápido, porque aqui realmente conta, independente do que tipo de trabalho voluntário você fez. E a gente ajudava elas a se realocarem nesse mercado de trabalho, ajudava a levar a empresa, LinkedIn, essas coisas. A gente tinha passeio lá, ajudava a montar o currículo. Foi bem engrandecedor, tanto para mim quanto para elas. Que legal. Essa parte do trabalho voluntário é muito interessante, né? A gente Sim. tem visto aqui no Brasil uma crescente atenção a esse aspecto também na hora do recrutamento. É até uma das dicas que a gente tem passado para os alunos, e aí é muito legal que você está mostrando isso, que não é só no Brasil, e na verdade aí é até mais forte, né, Zuila? A importância de a gente precisa da faculdade, a gente tem que prestar atenção na faculdade, mas às vezes até o primeiro emprego é muito difícil.
né? Sim. E aí, se você começa fazendo um trabalho voluntário, isso vai lá para frente te ajudar a conseguir um estágio e até mesmo a conseguir algum emprego dentro da própria área, né? Se a Com gente faz certeza. alguma coisa antes, isso ajuda, você não acha? Com certeza, fora que você tem contato com outras pessoas e é sempre um networking, né? Eles podem te indicar, podem falar que você é um profissional confiável, que você batia as metas ou atingia né, o que eles pediam, os gols. Então é importante a gente pensar nisso. E agora, pensando na tua carreira, no teu histórico, nas empresas que você trabalhou, eu vou fazer aqui uma pergunta que talvez você precise pensar um pouquinho, mas vamos lá, mesmo assim. Das disciplinas que você teve na faculdade, quais que você diria assim para os teus colegas agora, para todo mundo que está te assistindo, ó, preste atenção nessa disciplina, ouça com carinho esse professor. O que você acha que da nossa grade teve mais aplicação para o mercado de trabalho? Olha, para mim foram as matérias de negociação, de barganha e de estratégia e as matérias de economia, que eu mesma não dava muito valor no início. Disso as que você não gostava eram as que mais precisava, né? Sim, exatamente. Eu acho que é muito importante, principalmente para quem for seguir essa área de análise, essa área da economia, de analisar um cenário, a economia é muito importante. Que agora é mais ou menos com que você trabalha, né? Essa parte de marketing é justamente a parte dessa análise de cenário e em todas as disciplinas da área de economia, né? Do nosso pilar de economia, é justamente que a gente trabalha, né, Zuila? Exato. Ai, que legal. Agora, eu tenho mais uma. A gente falta só 4 minutinhos, é pouco tempo, gente. Ó, 4 minutinhos para vocês mandarem as dúvidas aí. Tem que aproveitar, né? Aproveitar com tudo. Você viu que a gente já conseguiu atingir o Brasil inteiro. A gente tem colegas aí dos polos da Uninter dos Estados Unidos. Agora, a Claudiane falou, ó, você vai ter que fazer enquete com todos os alunos. Todo mundo quer saber que disciplina que é essa. Cada um vai trabalhar com uma área, cada um quer saber de uma coisa, né? Então, a gente tem todo o Brasil te ouvindo, a gente tem o pessoal daí. O que você diria, Zuila, que... Será que você consegue dar, assim, a dica de ouro? Como é que um brasileiro... o que você acha que no teu currículo... Tá? Fez diferença na hora de você conseguir o emprego que você está agora. Porque você trabalha agora numa área que junta relações internacionais e marketing. Né? É uma área que aqui no Brasil a gente ainda não tem tanta aderência, assim, ou não tem a entrada do profissional de relações internacionais nessa área, mas a gente quer muito que tenha e com certeza isso vai expandir aos poucos, né? O que você diria que no teu currículo fez diferença? Eu acho que foi muito esforço, eu acho que eu mostro isso em todas as áreas que eu trabalhei, eu mostro que eu me esforcei muito, eu tive um diferencial, né? Eu mostrei serviço mesmo no primeiro serviço da minha vida, eu tive acima da média, né? No sentido de que o meu chefe me pedia, mas eu tratava a empresa como se eu fosse a dona da empresa, então eu ia além. E eu sempre faço isso, inclusive a minha chefe me elogia sempre que ela fala, você pega realmente a empresa como se fosse sua, você já vai lá e faz. Então, e é esforçar, é estudar sobre, eu sempre gostei muito de estudar, sobre ler bastante, e comunicação, né? Se você comunica, qualquer pessoa pode ser um contato importante na sua vida para te indicar, mesmo que ele não seja dono da empresa, mesmo que ele não seja nada, ele deve conhecer alguém que conhece alguém, então sempre mostrar a pessoa que você é para todas as pessoas à sua volta é muito importante também. Independente de estar fazendo ensino à distância, né, Zuila? Tem como você fazer esse networking mesmo no estudo à distância, né? Sim, com certeza. A gente conversa via e-mail sempre, e a gente nunca se viu, por exemplo. Aí, ó, viu? Vai criando, né? Olha só, o Everton, ele fez a pergunta, prometo que eu não vou tomar muito do seu tempo, vou fazer essa. Eu tenho uma pergunta minha que vai ser a última, tá? Mas olha só, o Everton perguntou aqui. Quais as disciplinas fizeram diferença demais dos trabalhos que você participou? Everton, será que você não está... É economia, mas vai, Zuila, a gente quer acreditar que não é só economia. O que mais que você acha que fez diferença? Outras disciplinas que fizeram diferença também foram as disciplinas de ciência política,
geopolítica foi muito importante para mim também. No demais todas, eu acho que cada disciplina tem um pouco do seu mérito, né? E a bagagem de RI é muito grande, é muito ampla, a gente pode aproveitar um pouco de cada, e eu acho que é isso que é legal do curso, que a gente pode se realmente conhecer várias partes e escolher o que a gente quer. Então, é legal, todas as disciplinas batem, mas para mim as mais importantes no que eu atuo hoje são essas. Ah, que legal, geopolítica. E o professor André Frota, que está no chat, nesse momento está todo feliz, porque ele é o professor de geopolítica, ele está lá no vídeo, está contente. Olha só, então vamos à última daqui do nosso chat. A Claudiene faz o seguinte, aí o professor André já escreveu, geopolítica. Recomende algo para a gente. O que você quer recomendar, Zuila? Vai lá, nesse momento, o que você recomenda aí pensando nos seus colegas, o pessoal que está fazendo o curso de Relações Internacionais? O que você recomenda nesse momento? Recomendo muita leitura de artigos, não só notícias na internet, mas muito leitura de artigos, muito TCC de ex-colegas, TCC de mestrado, muito bom estudar, ver o que foi já visto, o que foi passado, eu acho que engrandece muito. Eu lembro que quando eu comecei em RI, a primeira coisa que eu fiz foi ler mestrado, minha mãe que me ajudou nisso, foi ler mestrado dos ex-alunos de Relações Internacionais. Para ver se eu realmente gostava, se eu realmente interesse, o que eu gostaria de fazer. E ver LinkedIn de outros profissionais que atuam na área de relações internacionais para ver se realmente acha algo que você gosta e você quer fazer. Numa próxima live a gente fala só do LinkedIn. Eu esqueci de colocar o LinkedIn nas perguntas, né? E eu sei que, principalmente aí nos Estados Unidos, é uma ferramenta excelente para conseguir emprego, não é, Zuila? Sim. Eu não tinha LinkedIn de vir para cá, e aqui realmente eu vi a cobrança do LinkedIn. O meu LinkedIn é novo, mas tá indo, porque todo o contato que eu tenho agora eu tenho que adicionar no LinkedIn, é realmente muito importante aqui. Ai, que legal. Então já fica também. Dica número 2 para todo mundo. Então, eu adorei. A gente não tinha combinado essa resposta. Eu simplesmente amei a resposta da Zuila, que foi leitura de artigo científico, de dissertação de mestrado, dos TCCs dos colegas. Vocês têm acesso a tudo isso na biblioteca virtual. Procurem lá. A gente tem a Cielo, que é a base aqui, o indexador de revistas aqui do Brasil, fora também. O problema é os artigos fora do Brasil, que muitos deles são pagos, né, Zuila? Então a gente tem que tentar apostar aqui, até para ler em português é até um pouco mais fácil, né? Então, essa dica foi sensacional. Dica número 2, LinkedIn. Vamos investir bastante aí no LinkedIn, que é uma boa ferramenta, não é, Zuila? Com certeza. Coloca lá todas as suas experiências, incluindo trabalhos voluntários, que é muito importante também. Eu vou colocar um comentário aqui. Eu sei que ele é partidário, mas é excelente. Esse comentário, seu Raimundo, excelente, que ele coloca aqui, ó. Muito obrigada à iniciativa da live. A nossa sorte é que a Zuila nos deu essa oportunidade, esteve disposta, conversou comigo durante muito tempo para a gente conseguir fazer essa live, né? E aí ele coloca, né, que é importante para aqueles que iniciaram o curso, principalmente aqueles que, como a Zuila, tiveram. Gente, tenham coragem, força de trabalho, força de vontade e determinação para conseguir alcançar os objetivos. É exatamente isso. Tem que ter coragem, força, gente, principalmente nesses momentos. Mas se o sonho de vocês é migrar, é tentar uma experiência em outro país, não deixem isso apagar dentro de vocês. Definitivamente o curso de Relações Internacionais vai ajudar nesse sonho, não é, Zuila? O curso ajuda a gente, mas tem que ir atrás, né? Tem que ter essa força de vontade, e a gente confia que todos vocês vão ter, a gente está aqui sempre para ajudar. Minha última pergunta, Zuila: quando a rede Poupais vai vir aqui para o Brasil? Eu quero saber. Só em São Paulo, a gente tem uma filial em São Paulo, mas é só lá por enquanto. Eu espero que se expanda rápido, porque, né, é uma delícia. Eu sou pelo menos uma vez na semana. Eu quero saber quando é que vem também. Já ouvi dizer que é bom. Bom. Quem sabe o pessoal do resto do Brasil também logo vai ter acesso a isso, né, Zuila? Você está estudando isso aí, né, essa expansão. Sim. Ai, que legal. Bom, eu quero te agradecer.
por participar. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, por responder a pergunta aqui de todos os colegas. O nosso tempo já estourou, né? Olha lá, estamos orgulhosos da tua vitória e garra, né? Então, Minha mãe, beijo, mamãe. um beijo para sua mãe, parabéns, né, pela filha, a gente está muito orgulhoso, todo mundo. Eu sempre faço isso, tá, Zulia? Você vai ter que me dar licença, mas eu preciso mandar um beijo para minha mãe, que sempre me assiste, e hoje o meu irmão também está me assistindo, então vou mandar um beijo para os dois. É sempre bom, né, ter a família junto com a gente, nos apoiando nesses nossos momentos de glória. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação, agradeço por todas as participações aqui, pelo chat. Zuila, agradeço de coração por você ter aceitado esse desafio, a primeira vez que a gente faz uma live com um estudante e foi com certeza muito legal, acho que todo mundo está usando o teu exemplo para se incentivar a continuar a estudar o inglês também, né, que é bem importante. E quem sabe logo você vai ter mais colegas morando por aí e trabalhando junto e construindo um mundo melhor, né, Zuila? Sim, será ótimo, foi uma honra. Muito obrigada por me receber aqui. Obrigada a todo mundo que participou. Agradeço muito ao Uninter. Muito obrigada mesmo. Imagina, a gente que te agradece. E, pessoal, não esqueçam, sigam a página de Relações Internacionais aqui no Facebook para ter mais momentos como esse. Toda segunda-feira a gente faz live aqui na nossa página. A gente sempre procura um assunto de conjuntura para a gente poder comentar e discutir aqui com vocês. Toda quinta-feira a gente tem live na página do Facebook de Ciência Política também. Para os nossos alunos, aí quem ainda não é aluno Uninter, vem com a gente. Toda quarta-feira a gente tem aula interativa, ao vivo, vocês também podem interagir com os professores, específico de cada disciplina. Agradeço muito a todos vocês e a gente agora vai se despedindo e eu falo para vocês, por favor, gente, se cuidem e o máximo que puder, fiquem em casa, né, Zuila? Sim, fiquem em casa, quem puder. Evite sair aglomerações. Exatamente. Então tá bom, gente. Obrigada, muito obrigada, Zuila, e a gente se vê numa próxima. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.